Fala pessoal, como vocês estão? Vinícius do canal Footstats aqui para mais um vídeo de validação. 11ª rodada da Bundesliga. Nós fizemos a validação da 10ª rodada, o vídeo está aqui no canal. E agora a gente vai dar continuidade, né? Passou a data FIFA aí, vamos dar continuidade nas validações. 11ª rodada, vocês já sabem como é que foi aí, porque vai estar na thumb, né? Mas eu ainda não sei, então a gente vai fazer junto aqui. Esse vídeo é justamente para isso. Para a gente fazer aquela nossa ideia, né? Auditar os nossos próprios números e ver como é que está indo aí a evolução ou não do nosso projeto. Beleza? Peço que você que está escrevendo esse vídeo não é inscrito, peço por gentileza que você inscreva-se no canal, mas principalmente compartilhe o vídeo com a galera. Esse é um projeto feito com apenas um intuito: análise dos jogos com inteligência artificial e cálculos estatísticos. O Vinícius aqui é apenas um digitador de prompt, além de eu ter criado, obviamente, eles. Mas não tem subjetividade aqui. E por enquanto, nosso intuito, né, nossa finalidade é apenas apresentar para vocês os guias. Como é que você tem acesso aos guias? Entre no nosso grupo do Telegram, o link vai estar aí na descrição. Beleza? Mas sem muitas delongas, eu já separei os radares dos jogos, até para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E o primeiro jogo que nós vamos analisar, Bayern de Munique e Freiburg, está aí na tela para vocês. O prompt já está tomado. Eu já tenho entrado no prompt, né? Embaixo vocês estão vendo são as rodadas, né? Então, rodada 8, 9, 10, como é que nós fomos, tudo aberto para vocês. Nós tivemos um desempenho, caiu bastante, né? Na 10ª rodada. Vamos ver agora como é que foi o nosso desempenho. Beleza? Então já vou colar aqui o radar desse jogo e deixar ele pensar. O jogo foi maluco, né? O Freiburg começa fazendo 2-0 no Bayern de Munique e o Bayern de Munique simplesmente vira o jogo e não só vira, como humilha o Freiburg, né? O jogo acabou sendo 6-2 para o Bayern de Munique. Eu preparei ali um wordzinho, né? Pra gente juntar tudo e mandar depois pro nosso prompt. Aqui ele tá pensando, fazendo a validação. Eu acredito que nós temos ido bem, porque eu estou fazendo os testes, né? Já falei isso nos outros vídeos, de transformar os guias em entradas, né? E também fazendo com prompt de filtro, tudo bonitinho. E a gente foi muito bom, né? Na Bundesliga, então eu acredito que a gente vai ter uma evolução, mas assim, eu não sei quanto, né? É algo que eu estou testando ainda. Nem sempre os índices mais confiáveis vão para as entradas, se tornam entradas. Às vezes, índices que não estão nos mais confiáveis torna entrada, porque é complexo a conversa. Tem cálculo de stake, tem todo um detalhezinho que é importante vocês entenderem. Deixa eu ver que talvez ele já tenha terminado aqui. Já terminou, ele só não quis passar. Vamos passar aqui nos índices mais confiáveis, então. Ele colocou que o Bayern venceu o primeiro tempo, não venceu, terminou 2-2. Houve um gol e meio do Bayern, estava esperado, né? Confirmou. Escanteio os primeiros 10 minutos, confirmou. Escanteio logo os 2 minutos. Over 2,5 bateu. Bayern de Munique, handicap menos 1,5 também bateu. Bom, vamos ver. Cadê a lista aqui? Aqui, ó. Percentuais de acertos. Então, no top 5, né, que ele deu 5 indicadores, ele dá sempre de 3 a 6. 80% de acerto. Na lista completa, 71%, 17 de 24. Bom pra caramba. Começamos bem aí no jogo Bayern de Munique e Freiburg. Opa, que eu não copiei. Pera aí, deixa eu pegar aqui e copiar. Eu vou voltar lá para mim não perder o... já achei aqui de novo. O problema do Gemini, né, é que ele não gera os projetos, né, que outros têm, né. Ele poderia começar a separar em projeto aí, para facilitar a nossa busca, né. Bom, próximo jogo que nós vamos analisar, Wolfsburg e Bayer Leverkusen, também está aparecendo para vocês aí em cima. Deixa eu buscar o radar aqui. Tá na mão. Beleza. Eu vou deixar ele prontinho aqui para
preparar esse radar. Beleza, feito. Vamos lançar o radar. E ver como é que nós fomos. Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Vitória no Bayer Leverkusen, 3-1, se não me engano. O Bayer crescendo aí na competição, né? Não tinha começado muito bem, né? Se eu não me engano, mas não acompanho muito. A nossa ideia aqui, assim, fazer análise, para vocês terem ideia, eu simplesmente copio e colo. Deve ter alguns erros de contexto, mas eu nem olho. Eu tiro, assim, algumas coisas que eu não quero que ele mande, mas eu tento, assim, a ideia primeiro é ganhar em volume, obviamente, mas eu tenho um mínimo de influência possível. Essa é a grande ideia do nosso projeto, né? Então aqui ele está fazendo a validação. Tivemos primeiro índice que ele deu over 1,5 gols no primeiro tempo, bateu. Over 2,5 na partida, bateu. Bayer Leverkusen empate, bateu. Ambos marcam, bateu. Bayer Leverkusen mais escanteios, não bateu. E gol do Wolfsburg, bateu. Ele não deu as porcentagens aqui. Aqui ele deu lista completa, beleza. Então, síntese mais confiáveis, 5 acertos em 6, 83,3%. Bom. Precisão geral, dos 24 indicadores, 17 acertos e 7 erros, 70,8%. Excelente, estamos bem. Tudo indo como nós planejávamos. Deixa eu copiar aqui também, para a gente fazer a nossa média, né, geral no final. E último jogo, Borussia Dortmund. Peraí, que eu não lembro do jogo. Stuttgart. Esse aqui não sei se a gente foi tão bem, não. É porque o Stuttgart acabou surpreendendo, né? Eu até acho que o Borussia chegou a tá vencendo o jogo, mas eu lembro que eu tava acompanhando no aplicativo e logo em seguida o Stuttgart empata o jogo. Bom, bora pra validação. Vamos ver como é que foi, né? Stuttgart e 3-3, um jogaço. Bundesliga é um campeonato muito, muito over. Loucura, loucura, loucura esse campeonato, velho. Tipo, doideira mesmo. Acho que o campeonato mais over que tem, cara. Que a gente acompanha aqui com certeza é. Vou até fazer um guia depois falando sobre quais principais entradas que batem nos campeonatos, tudo. Vou estar falando com vocês depois. Todos esses jogos foram no sábado, né? No dia 22. Auditoria concluída. Bora lá. Síntese mais confiáveis. Escanteios nos primeiros 10 minutos. Bateu. Escanteio logo aos 5. Ambos sim, bateu. Over 7,5 chutes ao gol. Bateu. Over 4,5 escanteio no segundo tempo, não bateu. Essas entradas não tá batendo nunca, cara. Acho que tem que começar a parar, velho. Dortmund, over 5,5 escanteios, não bateu também. Over 1,5 bateu. Então, 66% de acerto, 4 de 6. Aqui está na lista completa, eu não vou falar de todas elas. Mas tivemos 55% de precisão na lista completa. Então, vamos aqui copiar para a gente finalizar essa rodada, 11ª rodada. Com certeza, assim, já dá pra saber que nós fomos melhor do que a última, né? Vamos aqui pro nosso outro. Esse aqui é o nosso outra inteligência, outra conta, né? Nós vamos aqui conversar com ele para ele apresentar pra gente, né, como que nós fomos, fazer os cálculos, que é importante. E aí a gente já vai colocar aqui embaixo como nós fomos com relação aqui, né? Aqui, na verdade, aqui. Como nós fomos em relação às últimas rodadas. Óbvio que a gente vai pedir para ele fazer aquela apresentação, slidezinho, bonitinho, de como que o processo se manteve, né, evoluiu ou não. Eu vou até fazer algo que eu não faço, que é como a gente tem aqui 8ª, 9ª, 10ª rodada, eu vou pedir para ele puxar. Aí como foi fazer esse relatório baseado nisso aqui. Eu não sei se eu lanço esses números para ele ou se ele busca nessa conversa.
Eu tentei fazer, mas foi em off vídeo, eu tentei fazer off cam, né? Que ele puxasse isso, foi no Brasileirão, talvez? Talvez tenha sido no Brasileirão, e ele não deu certo, ele não conseguiu. Então talvez eu tenha que entregar os números para eles. Bom, aqui ele puxou os números, né? Então aqui Bayern de Munique, a gente já viu, Wolfsburg e Borussia. Conclusão geral da rodada, vocês estão lendo aí? Acho que não, deixa eu só arrumar aqui. Não, você não, é você também não. Você, pronto. Aí. Conclusão geral da rodada. A rodada foi marcada por uma alta precisão na leitura de gols e resultados, mas uma dificuldade sistêmica em prever a dinâmica de escanteios em jogo de placar elástico. Eu vou falar pra vocês assim, ó, tem dois mercados, abri completamente a conversa aqui, essa é a nossa ideia, né, da gente bater papo. Uma percepção que eu tô tendo. A gente tá tendo muita dificuldade no mercado de escanteios e cartões. Muito, assim. Eu acho que vocês vão ver, provavelmente eu vou conseguir fazer vídeos de todas essas... todos os campeonatos que a gente participa, né? Talvez o brasileiro vai ser um pouquinho corrido, porque como a gente tem jogo. Tô gravando um vídeo nessa segunda, a gente tem. A rodada tá acabando nessa segunda, só que na terça já tem jogo já. Então vai ser um pouquinho complicado eu fazer vídeo dessa rodada do Brasileirão. Peraí, que deu uma pegada na garganta. Mas pode ser que eu ainda vou tentar fazer. Eu vou gravar hoje de madrugada assim que o jogo do Inter e Santos terminar. Mas, voltando ao que eu tô falando, a gente teve uma dificuldade grande, acho que foi o nosso grande vilão dessa rodada. Eu não sei como é que vai ser com as outras competições, mas esses escanteios ainda de escanteios primeiro tempo, segundo tempo, time com mais escanteio, cara, não tá virando quase nada isso. É algo que eu preciso melhorar, porque tá complicado acertar essas questõezinhas, mas sei lá, vamos ver como é que fica. Mas é o grande vilão do. Eu fiz um diário, né, de todas as entradas que a gente fez, comecei na semana passada. Eu faço uma validação, filtro também da banca, mas eu resolvi fazer desse jeito até para conseguir separar, conseguir ver em tabelas, né, o que tá dando certo e o que não tá dando certo com relação às competições. Então é o que eu vou testar aí no mais pra frente, provavelmente hoje, né, assim que acabar, porque terça-feira. Eu até já fiz os jogos de terça, já tem Champions League. Eu até já analisei esses jogos já. Não postei no grupo ainda, mas vou postar nessa segunda noite, então entre lá no grupo do Telegram. Mas se bem que esse vídeo vai sair depois, né? Mas não tem problema. Então, eu acho que assim, é o que tem que acertar. Não sei como é que a gente vai acertar as questões de escanteios e cartões ainda. Tá bem complicado. Mais escanteios do que cartões até. Mas voltando aqui, então nossa média geral, síntese confiável 76,4%, média de 80, 83,3% e 66%. Excelente evolução na seleção dos melhores. Média geral, lista completa 65,6%, média de 71%, 70,8% e 55% estável, mais afetada pelos erros de escanteios. Não é a grande questão aí, né? O que é aprendizado? Eu não vou falar isso agora, porque a gente vai fazer eu já vou pedir para ele fazer a apresentação e aí eu já vou preenchendo aqui, né? Deixa eu preencher primeiro porque vai sair. Enquanto ele faz a programação, a gente conversa sobre os números. Então, 76,4%, 76,76, cara, 46 não. 76,4% e 65,6%. Beleza, deixa eu pegar aqui então agora, pedir para ele montar a apresentação. Hoje eu vou fazer, não vou correr o risco não, tá? Vou traçar os números. Vamos pegar aqui as rodadas anteriores, isso que a gente colocou aqui, e pedir para ele fazer o relatório e talvez isso ajude até ele a buscar as rodadas anteriores. Bom, evolução, né? A gente tá olhando aqui os números, a gente maior índice na lista completa, né? 76,4%. E segundo maior na lista. Não, peraí. 76,4 melhor índice na lista mais confiáveis e segunda melhor na lista completa, a primeira rodada, né? A oitava rodada a gente teve 65,8%, muito próximo, né?
Então, um desempenho bem ok. Gostei bastante desse desempenho aí na Bundesliga, uma melhora considerável. Acho que talvez seja uma competição mais linear, né? Isso é um pouco dos problemas que a gente vem tendo. Mas eu tô, por exemplo, curioso para ver Série A, porque a gente começou muito bem lá em cima e teve uma queda vertiginosa aí, não sei o que aconteceu. E acho que essa rodada também não foi muito boa pra gente retomar aquele número excelente que a gente teve. A gente teve números melhores do que isso aqui. Eu tive jogo com 80 e 90, algo absurdo assim. Então, algo que um número irreal também, né? Acho que não dá pra gente ficar buscando esses números porque a gente sabe que é um pouco irreal essas questões aí. Então também nem tento chegar nisso, mas óbvio que se a gente conseguisse chegar nisso seria muito legal. Bom, ele está terminando a apresentação aqui, deixa eu exportar para a gente mostrar em tela grande. Bem que eu não sei se vai ser bom em tela grande porque eu não vou conseguir mostrar tudo, né? Deixa eu só trazer isso mais para cá. Ah, beleza. Sem problema. Então, análise de evolução, né, da rodada 8 à rodada 11. A trajetória, análise quantitativa de assertividade do modelo. Então, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu melhorar aqui, trazer um pouco mais para cima. Eu não consigo trazer isso mais para cima. Deixa eu ver se abrir aqui. Vamos ver como é que fica abrindo para vocês em tela cheia aqui. Se fica melhor. Ele abriu aqui tipo um PowerPoint, né? Vamos ver. Como é que eu apresento isso aqui em tela cheia? Pera aí, galera, paciência. Em PowerPoint até sei, mas esse do Google aqui não é isso, né? Não é isso. Layout também não é. Caraca, podia ajudar, né? Pera aí. Calma que eu vou achar, galera. Fiquem calmos aí. Acho que eu achei. Pô, no PowerPoint é tão mais simples, né, cara? Ali que eu ia achar. Beleza, análise de evolução então, rodada 8 a rodada 11. A trajetória, análise... Estão vendo aí? Beleza. Análise quantitativa e da assertividade do modelo. E aqui a gente tem as rodadas. Não vai dar para aparecer tudo, mas eu vou falando para vocês, tá? Então esses são os indicadores mais confiáveis. Então, rodada 8 a gente teve 58,9%, 63,3% na rodada 9, 50% na 10 e 76,4%. O que ele coloca ali aqui, após a queda brusca na rodada 10, a implementação dos filtros, ele dá um número para os filtros, gerou uma recuperação histórica na rodada 11. Aqui ele faz um gráfico interessante, né? Que é pirula. A assertividade geral voltou nos patamares de excelência da rodada 8, recuperando-se do vale das rodadas 9 e 10. Deu até um númerozinho. Recuperação de 26,4%, crescimento dos índices mais confiáveis, né? Precisão dos indicadores principais saltou de 50% para 76,4% em uma única rodada. Isso valida a eficácia imediata das novas regras de Game State e Anti-Kamikaze. Esses números aqui é ele que dá, tá? Ele que cria essas maluquices aqui. A virada de chave, a rodada 10 foi um ponto de inflexão negativo que exigiu uma revisão profunda dos algoritmos, ao incorporar a leitura de contexto tático, em vez de incorporar... Não, em vez de apenas dados frios, transformamos o guia. A rodada 11 é prova de que o modelo agora entende que goleadas matam escanteios e que visitantes caóticos mantêm o volume alto. Eu não mata exatamente, né, porque a gente ainda teve algum erro ainda. Bom, aqui ele fala porque a gente evoluiu, tá lá em cima. Então, filtro de Game State. O que é o filtro de Game State? Paramos de projetar escanteios infinitos para times que já estão goleando. Lição do Bayern. É isso, lição do Bayern. Reconhecimento do caos. Aceitamos que times como Stuttgart, Kamikaze vão finalizar muito, mesmo contra os gigantes. Isso
pausa para tudo aqui. Isso é algo muito importante porque quando eu pensei em fazer o prompt, sei lá, vamos fazer. Digamos que o nosso método, que chama Tática AI, né, que é nosso robozinho, o nome que a gente dá para ele, você vê que ele assume, né, esse perfil do Tática AI. Sei lá, ele deve estar na 7ª versão, nem sei qual é que é, mas deve estar por aí. Uma versão antes desse, eu fazia uns guias, que é como se fosse vários guias assim separados, com os perfis das equipes, e tinha um perfil de forma recente, que era o quê? Um dos últimos jogos que a gente está trazendo. E eu criava um perfil para cada equipe, isso era bem interessante. Só que assim, isso dava um puta trampo, para fazer validação era horrível, muito pior do que esse, e virou pouco. Por exemplo, a gente começou, devo ter feito 2, 3 rodadas com esse prompt, né? A gente começou ali na 3ª, 4ª rodada das competições europeias, durou pouco, um puta trampo do caramba, não rolou. E eu achava que nessa validação, qual que era o problema? A gente ia ter dificuldades com o perfil das equipes. E quando ele faz isso aqui no filtro, que eu nem olhei, porque, de novo, galera, não tem como revisar tudo e ele tem que aprender. Eu sou apenas um mestre que digita ali o que tá tendo. Obviamente eu reviso os prompts principais, mas eu não reviso os filtros que ele faz, assim. Isso não vou revisar porque não cabe a mim quem tá fazendo o cálculo nele. Óbvio que eu checo os dados, checo se os dados estão corretos ou não. Isso eu sempre dou uma olhadinha, porque eu tenho... Antes de eu postar alguma coisa, eu sempre fico de olho nisso, mas os cálculos eu não reviso, confio totalmente na máquina. E com isso aqui que ele colocou, para mim é excelente, porque ele reconheceu o Stuttgart como um time kamikaze, que tem muita finalização, e ele já criou uma barreira para isso. Excelente, não teremos esse gap aí que eu tinha receio de ter. Separação de volume versus eficiência. O modelo agora entende que chutar muito não significa necessariamente marcar, mas gera mercados de volume. Pilares de recuperação, o filtro V4.0, implementação de regras de contexto que anulam estatísticas frias e enganosas. Esse é ele que cria, não sou eu. Leitura tática, entendimento de como o placar, game state, altera o comportamento dos times ao vivo. Não consegui fazer jogos ao vivo ainda. Seleção Premium, maior rigor na escolha dos top 6, descartando médias infladas por outliers. Não faço ideia do que... Ah, sim, ele tá... Entendi. Isso nos índices mais confiáveis. O erro da rodada 10... Isso que é uma frase da rodada, né? O erro da rodada 10 foi o combustível para a excelência da rodada 11. Tá começando a se achar já, né? O prompt. Evolução confirmada, o modelo aprendeu, adaptou-se e superou. O próximo passo, manter a consistência na rodada 12. Finalizou aqui, fez uma imagenzinha aqui. Bom, voltando aqui pro nosso prompt aqui no Gemini. Bom, encerrando esse vídeo aqui, vocês veem que ele entendeu a ideia, né? É impressionante o que eles conseguem fazer. Mas ele entendeu a ideia que ele precisa aprender com os erros, com os números. E a gente pode dizer que essa rodada ele foi realmente perto da excelência, ele entendeu bastante. 76,4 é exatamente o número que a gente busca, né? Lembrando que eu quero chegar na última rodada, a gente estabeleceu, no último vídeo, né? Na última rodada. A gente estabeleceu que nos índices mais confiáveis a gente quer os 76,4%, na verdade a gente quer acima de 70%, perfeito. E nas listas completas a gente era acima de 60% e ele também chegou. Então, excelência, na verdade. Eu não falei que ele chegou perto da excelência, na verdade, ele chegou na excelência. É o que a gente buscava. Beleza, tá feito, tá realizado, tá auditorado. Não sei se existe essa palavra, mas tá validado o nosso método. Bundesliga, 11ª rodada. É isso que a gente busca. Muito feliz com esse resultado. Esperamos que se mantenham. Fica aí o trabalho. Obviamente, depois na continuação dessa conversa, a gente vai atualizar o filtro. A gente vai ter um filtro novo, atualizado, para a rodada 12. Vai acontecer no final de semana, né? Esse meio de semana temos Champions League. E no final de semana a gente tem novamente Bundesliga. Estou bem curioso para ver como é que vai. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Na verdade, o vídeo da Bundesliga, 11ª rodada. Vocês entenderam o projeto, entenderam como é que é? Peço por gentileza que... O que eu mais peço agora é que quem está assistindo o vídeo compartilhe com a galera. Fala, meu, tem um projeto lá no YouTube
do maluco que faz análise pré-jogo com inteligência artificial. O cara faz um guia com 24 índices, tem ainda índices de live que não tá nos 24, tem conclusão, tem forma recente. Então, assim, é um guia para você pegar aquilo, olhar aquilo, os dados ali e falar, putz, aqui tem coisa interessante. Vou trazer isso pro meu método de quem quiser curtir, né, entrar no mercado aí, tem um guia com simplesmente 24 indicadores para você brincar. Lembrando que pra gente é um projeto sério, mas para quem for brincar, responsabilidade, tá? Isso é só entretenimento, não vai querer transformar isso em investimento, tá, galera? Por favor. Mas se você assistiu o vídeo aqui até agora, deixa o like, compartilhe com a galera e entre no grupo do Telegram, porque mesmo se eu falhar aqui nos vídeos, lá no Telegram não falha. A gente faz vídeo de todas essas equipes. Estamos aí já umas 3, 4 rodadas sem falha nenhuma, fazendo todos os jogos que nós prometemos. Então, bora para a 12ª rodada e vem com a gente. Valeu, até a próxima.